Quando a gente vai para a situação 2, nós temos então a questão da indústria, que ela tem 50% da cana própria e 50% da cana do produtor. Esse é um exemplo típico do estado de São Paulo e grandes grupos que trabalham mais ou menos metade cana produzida pela indústria, metade da cana produzida pelo produtor. Nesse primeiro caso, produzindo então no mix de produção etanol anidro 26%, hidratado 38%, açúcar 36%, rendimento de energia já elencados aqui, 57,83 kWh por tonelada de cana e 25,44 quilos de rendimento do bagaço comercializado. Então, do mesmo jeito que o Haroldo apresentou, nós temos aqui nessa segunda mais 4 variáveis dentro desse modelo. Produz etanol anidro, hidratado, açúcar e tem então, quando o produtor não opta por entrar, ou seja, ele não foi elegível por vontade própria, é o primeiro caso. O segundo caso, 50% de cana da indústria e 50% de produtor que apenas manifestou interesse em participar, então são lançados então na Renovacal utilizados os dados padrão, os dados default. Depois, o produtor dessa carteira de produtores que entregam cana para a indústria, metade já tem os seus dados mais detalhados e comprovados através de comprovante de aquisição e uso. E depois 50% de cana do produtor, totalmente dados primários. Aí a gente vai para um patamar muito maior. Primeiro, só pela lógica matemática a gente já enxerga que em relação ao primeiro exemplo, uma indústria que tinha 70% da cana própria, ela gerava 112 mil, quase 113 mil CBIOS. Nesse caso, ela acaba gerando 80 mil CBIOS. E o produtor, na primeira situação, ele não participou. Então, ele já traz aqui muito claro a penalização de uma usina que tem metade da participação de cana própria, em que ela já acaba tendo uma penalização em relação àquela usina que tem 70% do mix de produção de cana própria, de 112 para 80.677. Quando o produtor manifesta o interesse, através de anuência de uso das suas informações para participar do programa, já tem aqui um salto extremamente significativo de um incremento de geração de CBIOS na ordem de 73.417, ou seja, de 80.677 pula para 154 mil, quase que se dobra, quase que uma taxa de 1 para 1, né? Quando a gente pega o produtor que já tem dados mais detalhados, metade dessa carteira já pode comprovar a utilização de seus insumos através de documentos comprobatórios, ele passa a ter uma eficiência maior do que a própria indústria. 84.785 CBIOS gerado pela cana do produtor de cana perante 80.677. Aqui já fica caracterizado o comparativo de eficiência do próprio produtor de cana, mais barato e uma eficiência energética com uma conversão muito mais eficiente em relação à geração de CBIO por litros de etanol produzido. Então ele salta para 165. Então acho que vale aqui a gente ter uma observação. O fato do produtor existir e pulando da categoria de padrão para primário vai decorrer muito do nível de organização documental que esse próprio produtor tem e o apoio que as associações podem trazer para ajudar a ordenar esses documentos e todos ganham nessa matemática de geração de mais CBIOS naquela unidade produtiva que trabalha com esse mix de matéria-prima, cana de produtor e cana de indústria no percentual de 50% a 50%. Quando os produtores acabam tendo mais ordenação nesses documentos, ele pula de 84 mil CBIOS, vai para uma margem de 96 mil perante a própria geração da indústria de 80 mil e acaba tendo então uma relação de 2,2 de eficiência, ou seja, em relação a 1, caso só a indústria fornecesse os dados, ela pula para 176. Ou seja, 100% da cana da indústria sem o produtor. Quando o produtor entra, tem um incremento de 48%, só trazendo a manifesto de concordo estar no programa. Quando ele traz a participação e, além disso, ordenação maior de documentos e comprovação do uso adequado dos insumos,
ele já tem um incremento de 51% e depois, quando totalmente essa carteira tem esses documentos e a eficiência comprovada, ele pula para 54%. A taxa de conversão de litros de etanol para gerar um CBIO, na ordem de mais de 1.600 litros para gerar um CBIO, acaba trazendo, com a existência do produtor, uma redução de 48%. Eu preciso de 783 litros para gerar um CBIO, chegando até 890 litros. Então aqui está caracterizado mais uma vez essa grande eficiência do produtor. E a conversão da própria cana para gerar um CBIO, na realidade inicial, quase 30 toneladas de cana utilizadas para gerar um CBIO acabam caindo para 13,5. Na situação 3, que é a mesma coisa que a 2, porém essa unidade que nós fizemos o estudo acaba trazendo só a produção de etanol hidratado 80% e anidro 20%, ou seja, é uma destilaria, uma produção apenas de etanol, não tem açúcar, nós fizemos a mesma simulação. 50% de cana da indústria, 50% de cana produtor que não optou, ou seja, não foi elegível a cana dele, 50% de cana da usina e 50% de cana do produtor em que ele optou entrar no sistema, e depois, no outro caso, 50% de cana da usina e a cana do produtor já dividido metade padrão, metade primário e assim por diante. O que a gente já enxerga de resultados? Primeiro, a intensidade de carbono, o que a gente acaba trazendo é que acaba sendo uma compensação muito grande para os fornecedores primários que acabam gerando uma nota de eficiência na ordem de 65 gramas de CO2 por equivalente megajoule perante o fornecedor padrão, que é uma nota ao redor de 50, comparado à indústria, que é 54. Então, entender que é importante nós sermos eficientes e comprovarmos o uso desses insumos acaba trazendo também um incremento muito grande na geração de CBIOs e mais renda participada nessa atividade. Quando a gente acaba trazendo, então, a produção de CBIOs, nesse caso, uma indústria que não gera açúcar, só etanol, a geração de CBIOs apenas com a cana da usina acaba sendo 135 mil CBIOs. Quando o produtor manifesta o interesse em entrar, ele passa a ter a sua cana elegível, tem um incremento de 120 mil CBIOs, passando então do patamar de 135 mil para 256. No outro caso, ele acaba superando também, no mesmo raciocínio, a própria indústria, gerando 140 mil CBIOs em relação à usina que gera 135, e quando todos os dados são bem demonstrados e ele entra para a categoria de produtor com dados específicos ou primários, ele acaba gerando então 161 mil CBIOs e pulando para 296 mil CBIOs em relação à análise anterior, 135 mil. Incremento de renda, produtor existindo, 47% de incremento de renda nessa destilaria. Produtor existindo e metade desses produtores fornecendo os dados primários, 51% de incremento de renda. E produtor gerando toda essa carteira com dados primários, 54% de incremento de renda. A taxa de conversão acaba saindo de necessário 1.670, porque a indústria só vai poder gerar com metade da cana, a metade da cana não foi elegível, então são 1.670 litros de etanol para gerar um CBIO, chegando ao extremo de 768. A taxa de conversão de eficiência da cana também, de 17 toneladas de cana, são necessários para gerar um CBIO, quando é só metade da cana da indústria que aparece na RenovaCalc, caindo para 8,09. Então você tem aí uma redução de 54%, ou seja, basicamente eu dobro ou chega a 2,2 a geração de CBIO, enquanto que na análise anterior eu precisaria de 17 toneladas de cana, agora eu tenho uma geração de 2,2 CBIOs na mesma situação.